Boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos, que sejam todos envolvidos, tá? Nas vibrações de Pai Oxalá e Pai Oxóssi, que nos abençoe com esses conhecimentos, para que esses conhecimentos de hoje que a gente compartilha, né, que esses conhecimentos possam chegar no melhor lugar da nossa consciência, para que possa nos atingir da melhor forma, para que a gente possa fazer de nós a nossa melhor versão. E isso, gente, parece conversa de coaching, de programa de motivação, mas, na verdade, a Umbanda, ela é para isso também, para fazer de nós o nosso melhor, né? A Umbanda é caridade, a Umbanda é amor, a Umbanda é compreensão, mas a Umbanda é para a nossa evolução, né? Então, a gente vem aqui compartilhar esses conhecimentos que não são meus, nada disso aqui, tá, gente? Nada da minha cabeça, pelo amor de Deus. Isso aqui são conhecimentos que nos foram revelados por ordem maior. Na verdade, a ordem específica do mentor do Rubens Saraceni, que era ligado a Ogum, tá? Ele fala em vários livros o nome do mentor dele, que abriu, né, que autorizou, né, esses conhecimentos virem para a Terra. Então, se são conhecimentos permitidos, são conhecimentos que a gente precisa, e, na verdade, a gente pode oferecer isso para os nossos trabalhos, para os nossos guias e para nós mesmos. Quando eu falo que oferecer para os nossos guias, tem até, hoje eu separei trechos, né? A gente está no livro, naquele da iniciação, a escrita mágica simbólica. Lembra que eu falei que a parte de ponto riscado era a parte mais profunda que a gente ia ter, né? Por quê? Porque não são só risquinhos, né? São coisas que vão muito além, e o livro é muito bom, trabalha outros pontos também. Então, um dos trechos do livro aqui, ele fala que nós, os médiuns, temos que estudar para poder deixar o guia mais confortável. O guia sabe, ele já tem toda a formação magística que ele precisa para atuar. Mas nós sabemos muito bem as coisas que rolam na nossa cabeça durante um trabalho mediúnico. Como é difícil. Ai, meu Deus, estou ficando louca. Ai, será que é coisa da minha cabeça? Ai, estou criando. Ai, não estou. Isso é muito confuso. E não pensem, tá, gente, que isso melhora com o tempo. Porque isso, na verdade, só melhora com amadurecimento e estudo. O tempo por si só não melhora muito, não. As pessoas se acostumam, ou então pegam aquele padrãozinho ali, ó, aquelas mesmas conversinhas e toca, né? Mas a gente precisa estudar para deixar a atuação do guia ser mais espontânea. E isso acontece sim, tá, gente? O guia vai saber, olha, ela sabe usar tal conhecimento, ou ela tem noção do que está acontecendo. Eu não vou assustar o médium. Por que eu estou falando isso? Quantas e quantas vezes acontecem algumas coisas, gente, que podem chocar e assustar. E num trabalho mediúnico, mesmo você estando incorporado, não adianta falar assim, eu estou incorporado, nada me atinge, sou o super, tá? Não, é exatamente aquilo. O médium não está imune a nada, nem enquanto está incorporado. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente essas coisas, assim, assustam determinadas coisas. E por que eu estou falando tudo isso, tá, gente? Porque essa parte de magia que a gente vai entrar agora, tem muita coisa que parece, você fala assim, isso não existe, isso não tem, isso não pode, isso não é, mas é. E aí vocês vão lendo, vão entendendo, e o negócio é bem mais cabuloso do que a gente imagina, tá? Por que eu estou dando essa introdução? E quando a gente fala em magia simbólica, a gente tem sempre que lembrar que nós estamos falando de magia, que é uma coisa que é diferente de religião. Então, mas magia, a nossa religião tem magia. E aí as coisas parecem que se confundem. Mas vamos pensar bem. A magia divina, a magia de Deus, as manifestações de Deus, que são mágicas, gente.
Isso acontece, a magia vem desde a época de Jesus. A gente não tem notícia que Jesus fazia mágica? Só tinha outro nome, não é? Só chamava milagre, mas na verdade Jesus fazia magia. No espiritismo, no kardecismo, a gente sempre estudava isso, que eram fenômenos, assim, eu acho que era um pouco mais superficial, porque falava assim, olha, esses milagres de Deus, na verdade, são decorrentes de um domínio energético que Jesus tinha na matéria. Ou seja, são coisas que são possíveis de acontecer, só que nós não temos o domínio de fazer. Entende? É diferente. Então, não é milagre, não tem nada contrariando as leis naturais. Só que Jesus, por seu espírito da envergadura que ele conseguia manipular essas energias e fazer essas magias, mas era magia. Né? É onde que aí o kardecismo parava por aí. Né? Ele falava, nós não temos domínio sobre isso, tal, Jesus tinha, e não contraria a natureza. Por quê? Porque uma das poucas coisas que diferencia, além do tipo do trabalho, mas nós temos muita semelhança com o kardecismo, só que o kardecismo ele não tem magia, não acredita em magia, não aceita magia, então o espiritismo coloca a magia à parte. Todo o resto nós temos em comum, né, com o kardecismo. A comunicação com os espíritos, o trabalho mediúnico, tudo é muito parecido se a gente for ver na essência, menos a parte da magia. Até o desenvolvimento mediúnico, os livros de mediunidade, toca junto, gente. Lê o livro dos médiuns, do Kardec, não tem nada que vocês vão ler lá que vai contrariar aquilo que a gente aprende aqui. Só lembrando que a incorporação é diferente de psicografia e de psicofonia. É um tipo de manifestação mediúnica diferente do que é um conjunto, né? Então, a gente precisa lembrar que a magia divina ela vai ser dividida entre duas vertentes, uma religiosa e outra energética. Por que eu estou falando isso? Porque existem magias naturais que são evocadas para rituais religiosos, tá? E você tem todo um preceito, uma forma religiosa de utilizar aquela magia. Mesmo que um pouco mais ou um pouco menos, muitas religiões têm a magia religiosa. Nós temos bastante, mas tem muitas outras que têm muitas manifestações de magia nos seus cultos, nos seus preceitos. Né? Nós temos a Cabala hebraica, que é pura escrita simbólica, pura escrita mágica. Né? Então, tem outros aspectos religiosos que também trazem isso. E a magia energética vai trabalhar com as divindades a partir dessa escrita mágica, dessa escrita riscada e outros elementos mágicos específicos que nós já trabalhamos, como o fogo, como as pedras, como as ervas, que são elementos de energia. Então, os tronos divinos, eles atendem, tá? Eles atendem a estas duas vertentes, tanto a vertente religiosa quanto a vertente mágica. E elas caminham assim, ó, paralelas. Por quê? A religião ajuda os aspectos de união, de confraternização, de condução na fé. E a parte magística de energia vai ajudar as pessoas a se socorrer as suas dificuldades, qualquer dificuldade. Você recorre à magia quando você tem algum tipo de dificuldade, algum problema que você quer resolver de uma maneira um pouco mais fácil. Né? Então, você se recorre a esses recursos energéticos de magia. Tá? E essas duas vertentes ali vão caminhando junto e, coincidentemente, aí na nossa religião, nós temos as duas partes caminhando muito juntas. Mas a gente tem que lembrar que um mago, ou quando eu falo em magia, isso não está restrito à religião. Por quê? Ela é manipulação de energia. Lembrem que magia é manipular energia para mudar um estado, um ambiente, uma emoção, uma pessoa, até mesmo uma matéria. Tá? Então, isso não tem nada a ver com religião. Nós temos
vertentes mágicas e atuações mágicas desde que nós conhecemos a história da humanidade. Todas as épocas da humanidade tiveram atuações mágicas, tiveram magos, né? Magos famosos que trabalhavam independente da religião. Em alguns lugares trabalhavam só com magia e não com religião. Ou seja, a magia, ela é algo, ela pode ser algo distinto da religião. Tá? Então, vocês têm... eu não falo muito do que eu não conheço, mas eu vejo algumas peculiaridades, por exemplo, em relação hoje nós temos magos, magas, bruxas, feiticeiros, que eles trabalham só com magia. Não vou entrar na parte de charlatanismo, gente, porque charlatão tem em todas as religiões, em todas as seitas. Vamos pensar que existe isso. Tá? Existem pessoas sérias que trabalham com magia, pura e simplesmente magia, sem os aspectos religiosos. Por quê? Porque isso não é domínio nosso. Essas pessoas também têm. Entendeu? Se é aberto para a gente, é aberto para os outros. Né? O vento que venta aqui, venta lá também. Então, a gente não pode achar que só a magia da Umbanda funciona e a que uma feiticeira faz não funciona, porque não é assim. Também existem pessoas que sabem manipular essas energias. E os tronos mágicos, eles atendem isso também. Só que a forma de atuar, a forma de direcionar vai ser diferente, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Vamos falar então sobre os espaços mágicos. O que é um espaço mágico? Toda vez que um mago, então agora vamos separar a religião, tá? Toda vez que um mago, seja ele religioso ou não, vai atuar, vai preparar uma magia, ele vai delimitar o espaço que ele vai fazer essa magia. E outra coisa, mais importante, ele tem sempre um objetivo em mente. Então, para que eu vou fazer aquela magia? Qual é o objetivo? Aí ele primeiro tem o objetivo, depois ele delimita o espaço. Por que delimitar o espaço? Porque, gente, se eu falei que tudo é energia, o nosso pensamento é energia, as ondas vibracionais formam a tela vibratória do planeta inteiro, então tem energia rodando aí pra caramba que a gente nem imagina. Então, o mago, ele faz o quê? Ele protege um espaço, separa um espaço, para que a sua vibração mágica ali possa atuar sem essas interferências exteriores. Então, essa é a preparação. Ele faz um campo eletromagnético ali, vibracional, para proteger aquela magia. Dito isso, lembrem que os espaços religiosos, todos eles têm naturalmente esta proteção eletromagnética. A partir do momento em que um religioso abre um templo, isso no plano material já vem no plano espiritual e energético, já vem todo um campo de proteção junto com esse templo, seja de que religião for. Todos os templos possuem como se fosse uma redoma vibracional de proteção, tá? Para quê? Para proteger as pessoas que estão ali dentro e não afetar as pessoas que estão fora. Você imagina o coitado do vizinho do terreiro, que é evangélico? Ele vai fazer o quê? Ele quer sossego. Lógico que a gente faz o possível para, né, barulho, horário, para não incomodar os vizinhos, porque é uma questão de urbanidade, é o mínimo, né, que a gente tem que ter, para não desrespeitar. Mas e energeticamente? Imagina só, você tem que ter... então o vizinho quando tem gira de Iemanjá, o vizinho fala assim, nossa, estou sentindo um negócio aqui. Lógico que não, gente. O vizinho não é atingido pelas vibrações da gira. Assim como o vizinho da igreja, o vizinho do templo evangélico, tá? Porque tem toda uma proteção para aquela energia ficar ali dentro. Então, todo o sacerdote, seja ele qual for, qual tamanho, pequeno, grande, antigo, novo, luxuoso ou simples, ele vai ter essa proteção energética que dá, que blinda ali, tá? Não é 100%, claro, mas que vai proteger aquele templo religioso. É um campo especial no plano material,
tá? E aí, dentro desse templo religioso, a gente sempre vai ter uma vibração, uma irradiação divina que vai sustentar aquela religião. Isso é muito importante também. Por quê? Pensem bem. Nós temos o católico, a igreja ortodoxa, nós temos as igrejas pentecostais, nós temos o kardecismo, todos eles são sustentados pela mesma irradiação, que é de Jesus, concorda? Jesus é o pilar sustentador energético de todas essas religiões, mas elas são muito diferentes entre si. Todas elas são cristãs, nós somos cristãos, né? Nós somos cristãos. Só que cada uma delas atua de uma forma totalmente diferente. Então, a gente vai ter uma irradiação mãe, sustentada por Jesus, e aí, para cada tipo de culto, nós vamos ter irradiações específicas que protegem, que regem, que guardam cada um desses templos, cada uma dessas igrejas. Ai, então tem guardião na igreja evangélica? Claro que tem. Tem guardião protetor na igreja católica? Claro que tem. Todos os templos possuem a sua proteção, tanto energética quanto espiritual. Ou você acha que só tem Exu na nossa porta? Nós somos os prediletos? Lógico que não, né, gente? Todo mundo tem. Só que a forma de atuação, proximidade, tratamento, que vai diferenciar. Mas a proteção, todo mundo tem. Todo mundo tem proteção à esquerda e à direita. Os templos também, tá? Lembre também, desenvolvendo até isso daí, a gente tem que ter essas irradiações específicas que sustentam esses templos, eles criam espaços definidos, né, para não se misturar, senão seria um caos religioso, né? Você imagina se colocasse tudo no mesmo balaio. Inclusive, a gente tem que ter proteção de um contra o outro. Por quê? Porque mesmo sendo Jesus a base do catolicismo e das igrejas, principalmente das neopentecostais, que são mais radicais, um quer matar o outro. O negócio é feio. A gente vê discursos de ódio. Pensem que energeticamente isso, a pessoa, quando ela odeia o católico, ela está emitindo ataques energéticos para o católico. A mesma coisa que o evangélico. Quando você está irradiando, odiando o evangélico, achando eles um absurdo, você está irradiando energia. Então, todos eles têm a sua proteção, tá? De acordo com as suas crenças, com as suas doutrinas. Um outro momento a gente pode até falar sobre a utilidade, a necessidade, as diferenças dessas religiões, né? Entre a Umbanda e o Candomblé é a mesma coisa. Falar, é muito parecido. Mas para quem olha de fora é bem parecido. Falar, é o povo que reza para santo lá, tem orixá, baixa o santo lá, fica rodando, é tudo igual, né? Tem muita gente que fala isso da Umbanda e do Candomblé. Só que entre a Umbanda e o Candomblé também tem essa questão de, o Candomblé, olha, assim, vocês não sabem cultuar santo, não é assim que se cultua, vocês sincretizam, vocês profanam os orixás, né? E aí o umbandista olha para o candomblessista e fala, vocês são um bando de ostentação, essas roupas caras, essas dancinhas aí, vocês não atendem ninguém. Gente, todas as religiões têm gente besta. Eu vou ser bem cortada, tem gente besta em toda religião, inclusive na nossa, né? Então, assim, agora imagina esse caos todo de religião, tem a proteção mágica, energética de cada um, protegendo aqueles grupos que são afins. Os afins são protegidos por aquela vibração energética, tá? Para não ter o caos, né? Por quê? Cada religião, desde as antigas às mais novas, todas elas chamam para si, até esse é cópia do livro mesmo, ele fala, chamam para si a posse da procuração dada por Deus
para serem as únicas portadoras da verdade divina e julgar em seu nome. Então, toda religião fala, não, nós temos uma procuração de Deus para falar em seu nome e dizer o que é certo e o que é errado e julgar quem que está com Deus e quem que não está. E a grande maioria faz isso, tá? Uma vez, não vou me recordar, acho que tem médico que nem está mais na casa, mas eu me lembro muito claro de um médium ir conversar com Exu e pedir a benção para Exu. E aí tem tudo, nossa, pediu a benção para Exu, Exu vai dar uma arregaçada, vai falar. Enfim, o Exu, caveira, só riu e falou assim, olha, a tua sorte é que eu sou educado, porque se fosse outro, eu ia te dar uma lavada aqui. Mas ele falou, a resposta dele foi muito, para mim foi muito impactante, porque ele falou assim, ó, eu não posso te dar a benção, porque eu não posso falar em nome de Deus. Eu trabalho para ele, mas eu não falo em nome dele. E isso foi uma frase que para mim marcou muito, porque eu pensei, falei, realmente, você trabalha para Deus, todo mundo, todos temos as nossas funções de trabalhar para Deus, mas eu não posso falar em nome de Deus. Eu não posso te dar uma bênção, né, em nome de Deus. Isso tem toda, né, aquela simbologia de Exu, etc., mas foi muito sábia a palavra dele. Ele não ofendeu ninguém e ele só disse que eu não posso te dar bênção porque eu não posso falar em nome de Deus. Ele que te abençoe, não eu. Então, assim, sem ofender, sem sair, mas esse negócio de falar em nome de Deus, a gente tem muito em nome de Deus hoje. É uma coisa, infelizmente, que está constante nos nossos meios de comunicação, rodeando as nossas famílias, nossas casas, é tudo em nome de Deus. E eu quero saber cadê a procuração que Deus deu para cada um, inclusive para o umbandista. Nós não temos procuração de Deus, inclusive para julgar o evangelho, para julgar o católico, para julgar o muçulmano, né? Então, ele completa no livro, ele fala, ó, saibam que o único acesso que nos conduz a Deus está em nós mesmos e na nossa fé nele. As religiões são formas de você melhorar essa aproximação. Deus não está na religião. Inclusive, se não quiser ter religião, você pode ter muito mais Deus que os religiosos, né? Ele fala das religiões, elas potencializam a nossa fé, elas intensificam e nos conduzem naquela mesma direção. Por quê? É uma direção que o nosso estado vibracional, evolutivo e de simpatias, de afinidades mesmo, caminha. Então, a gente caminha junto, né? Não tem uma religião melhor, uma religião pior. E por que é importante falar isso? Porque não pense que do lado de lá você vai morrer e todo mundo daí vai ver que o umbandista estava certo. Porque todo mundo, quando morrer, vai encontrar um Exu, vai encontrar um preto velho, vai encontrar um caboclo. Gente, pensa bem. Se você é, tá, muçulmano, você morre e você encontra um Exu. Você morre de novo, né? Morri 2 vezes. Morre e encontra o Exu. Fala, nossa, você está no inferno. Não, você não está no inferno, não. Eu sou seu guardião. Guardião, nada. Vai embora desse céu, quero ir para o inferno. Então, você acha? Gente, é um choque cultural muito grande. Não tem como. Toda religião, ela vai ter o seu céu e inferno, umbral, paraíso. O nome que cada um dá vai ter uma coisa semelhante, parecida com aquilo que a religião prega. Parece estranho falar isso. Nossa, então tem um céu e um inferno para cada um, de cada religião? Mais ou menos isso. Tanto que vai ser de acordo com os hábitos, aquilo que é tido como pecado, o que não é tido como pecado, né? Até para gerar uma organização do lado de lá, tá? Só para vocês terem uma ideia, tem um livro, foi um livro que eu gostei muito, foi um dos romances, assim, que eu vibrei, porque ele, assim, fala sobre essa parte, porque o livro inteiro se passa dentro do cemitério, chama Guardiões da Lei Divina. E nesse livro é um pai de santo, um babalorixá, que morre, tá?
E ele fica preso dentro do cemitério. Tanto que o livro inteiro se passa dentro do cemitério. Aí você fala, nossa, mas que chato, né? Ai, gente, vocês não têm noção de quanta coisa tem naquele cemitério. É muito, é pro lado de cima, é pro lado de baixo, é na porta, no muro, o tanto de portal. E lá, ele tá rodando o cemitério, e ele morreu de cueca e ficou de cueca, de samba canção. E ele ficava muito envergonhado, porque ele falou assim, gente, eu tô incomodado de estar com essas vestimentas, assim. Aí ele acha, dentro do cemitério, um túmulo, um lugar que era usado pelos padres para recolher os espíritos dos católicos. E o padre dá uma roupa para ele, dá uma roupa de padre, que era o que eles tinham. Do lado de lá, tá? Morto, lá no cemitério. E ele acompanha, ajuda o padre. Ele fala, padre, que aqui? Não, aqui a gente faz um trabalho, né, atendimento para esses espíritos que morreram, que estão aqui, estão se recuperando, tal, do católico. Então, nesse atendimento dos católicos, tem lá várias freiras, vários padres que atendem esses espíritos. Entende? Então, nem todo mundo vai para o nosso lar. O nosso lar é uma colônia espírita. Atende um outro perfil de espíritos. Entende? Vocês assistiram o filme Nosso Lar, leram livros, já viram? Nem tudo, aquilo é uma outra realidade. Entende? E tem várias realidades. Então, tem um espaço separado do lado de lá para o muçulmano, para o budista, porque as religiões são muito diferentes. O que é pecado para um é pecado para o outro. Você entendeu? E você tem quem pune e quem socorre em todas as religiões. Então, eu tenho quem vai punir aqueles que precisam, que é da lei divina. Gente, quando fala punição, é punir por descumprir a lei divina. Em nenhuma religião ninguém escapa. Você pode ser preto, azul, amarelo, da cor que você quiser. Você aprontou coisa errada, você vai receber. Vai ser punido por Deus? Não. Pela sua consciência, pelo seu remorso. Isso vai permitir que vários espíritos atuem contra você para te punir. Porque, na verdade, quem permite a punição somos nós mesmos. Mas nesse livro, voltando lá para o livro, é muito legal, porque ele vai, né, fica lá acompanhando os padres e tudo mais, tal, trabalha um tempo. Só que daí depois ele encontra o caboclo dele, que era o Sete Garras. E aí ele fica um tempo, depois ele encontra as pombagiras, os Exus, só que assim, ele fica, então ele vai atuando, vai trabalhando. Então, ele já era um babalorixá, ele era um pai de santo. Então, ele vive em uma outra realidade lá. Então, por que isso é importante? Para a gente pensar nessa proteção, e acho que até uma informação assim, eu pelo menos eu ficava bem confusa, porque antes de ler esse livro eu falava assim, será que o céu é igual para todo mundo? Não é céu, né? Não acreditava nunca acreditei em céu e inferno. Mas eu falava, será que é igual? Porque eu lia, sabe, aquelas descrições de umbral, né? De purgatório, de nosso lar, e de colônias. Eu falava, será que também é tudo isso? Porque assim, eu falava, eu pessoalmente achava o nosso lar muito chato, mas isso é do perfil de cada um. Eu falava, gente, mas eu acho que eu não quero fazer isso não, né? Quero ir para a luta, quero ir para Egito, vou onde tem movimento, né? A filha de Ansan não gosta de quietude, não. E aí, depois que eu li esse livro, eu falei, gente, olha mesmo, existem outras coisas. Então, foi muito legal, sabe, saber, ver isso, né? Por quê? A gente fala, né, dessas atuações, quando a gente vai voltando agora para a magia, né, nós temos princípios e leis, dogmas para cada religião que influenciam, né, na vida dos seres, mas dos seres que seguem aquela religião, tá? Agora, quando eu falo em magia pura, eles são comuns à criação como um todo. Por quê? Se eu falar de magia religiosa, aquela magia vai servir para aqueles que estão sob o domínio daquela religião. Agora, quando eu falo em magia cósmica, magia universal, isso se aplica aos outros planetas,
aos seres de outras dimensões, e eles são universais. Porque se eu falar assim, então eu vou trabalhar com uma magia para evocar o princípio da fé. A fé para mim é uma, para o outro é outra, e assim vai. Em outros mundos, com outros seres que não são humanos, eu posso trabalhar com religião? E em seres que não encarnam, que tem seres que evoluem sem encarnar, sem reencarnar, sem trocar de corpo. Eles evoluem verticalmente. Eles não têm fé, não têm religião? Claro que tem. Porque a fé é um princípio, como o princípio mágico, é um princípio do crer. Crer em algo maior, algo que está acima da sua compreensão. Mesmo que você não dê nome, que você não tenha religião. E isso é universal. Em todo o universo, em outros mundos, outros seres, tem a mesma qualidade de saber que é parte de algo maior. Entende? Porque os conceitos muito, né, carnais nossos aqui, eles têm um princípio mágico lá no seu âmago, né? Então a gente tem que falar, quando a gente fala de leis e princípios da magia, eles são mistérios vivos, divindades de Deus que atuam em todos. A gente não pode pensar só no nosso mundinho, tá? Eles vão para todos, né? Todas as esferas, por serem princípios divinos, por serem atuações de Deus, eles são energias vivas e pulsantes, irradiando para tudo no universo, né? Aí eu copiei um trecho aqui que eu achei muito bacana, que aí vai para o nosso lado. Ele fala, olha, Deus, na sua infinita generosidade, nos concedeu a permissão para humanizarmos os seus princípios e os seus mistérios vivos, que são o quê? Os tronos, essas irradiações divinas. Pois ele sabe que somente assim, sendo nós limitados, seres criados por ele, o ilimitado e ilimitável, podem ser apreendidos pela nossa mente e pela nossa fé. Então, na verdade, a humanização do sagrado, ela é uma permissão para que a gente consiga compreender. Senão, gente, é muito longe, é muito distante. Se eu não der uma feição humana para Iemanjá, eu não consigo compreendê-la. É o princípio da geração, da criatividade. Fica frio, fica distante, a gente não consegue se conectar. Então, eu humanizo por intermédio dos orixás. Então, a Umbanda traz essa humanização. A Umbanda, o Candomblé, tem outros também. Até a Igreja Católica, ela humaniza as divindades. Nossa Senhora, São Sebastião, né? Eu tenho o São Roque, né? Que foi o dia ontem. Ontem foi o dia da missinha dos cachorros, né? São Roque, que é o protetor dos cachorros, dos animais. Eu humanizo as divindades para poder compreender, para trazer para o meu mundo. Isso é permitido, não é uma afronta, não é um desrespeito. É só para a gente conseguir compreender e sentir mais essas manifestações de Deus, essas qualidades de Deus, tá? Então, assim, a gente fala, né, dessa humanização dos orixás, é uma coisa muito importante para a gente, para ser mais tangível. Porque se eu falar assim, olha, gente, o que é um trono divino? Um trono divino é um assentamento energético que tem vários degraus, vários compartimentos, vamos assim dizer, vários componentes, hierarquia, naquela vibração. Mas ele é uma manifestação, uma vibração de Deus naquele sentido. Né? Eu já falei para vocês, quando a gente fala de trono, ele é uma classificação de uma divindade, como se fosse uma parte de Deus aqui assentado no nosso plano, que irradia aquela qualidade de Deus. Gente, mas quando eu falo tudo isso, sinceramente, é muito difícil você se conectar com um negócio que você não consegue malemar, visualizar. É muito intangível.
Então, a gente pede licença para o trono, você evoca o trono. Mas quando eu falo, minha mãe, vem me valer, minha mãe Oxum, você abraça o peito e fala, aê, mamãe Oxum, né? Você sente. É diferente você falar, o trono do amor que irradia. Gente, nós somos muito limitados, nós somos muito visuais. É totalmente diferente. Então, a gente humaniza para fazer isso. Minha mãe do amor, venha me valer, venha me proteger, venha me amparar. Preciso do seu colo. A gente fala em trono, um trono não dá colo. Agora, Oxum dá colo. Entende? Essa que é a diferença. Então, mas vocês têm que saber o que é, para não tratar um orixá como, Oxum não gosta de Ançã, as duas brigam. Já ouvi muita gente antiga na Umbanda falar isso. Gente, que maneira é essa de briga? Ah, porque, né, o fulano casou com a ciclana. Mas sabe assim, as lendas são lindas, mas são lendas. Nós temos que interpretar como metáforas, como figuras de linguagem, para a gente compreender as vibrações dos orixás, a sua interligação e tudo mais. São lendas, tá? Xangô não é um homem que tem todas as mulheres. Yansan não tem todos os maridos. E nem 9 filhos, né? Tem Yansan que tem 9 filhos. Então, não é assim. São humanizações, mas a gente não precisa, pelo amor de Deus. É aí que eu falo a diferença de um médium que entende, que estuda, ele vai sentir isso, ele vai compreender, ele não vai ficar idiotizado achando que ele não alimentou o Exu morreu de fome. Entenderam a diferença? Então, assim, esse tipo de coisa, a gente avança, a gente não fica refém de certos ensinamentos, tá? Agora, voltando para a magia, o mago, ele vai ativar não o princípio religioso, mas o princípio comum a toda a criação, né? Então, ele vai evocar o princípio do amor, vai evocar o princípio da geração, da justiça, né? Vai evocar todos eles, vai evocar magisticamente, vai ativar dentro da nossa dimensão humana, né? E essa magia vai atuar onde o mago delimitar. Por isso que é importante não tratar magia como magia e religião como sendo a mesma coisa para nós, tá? Não são. Nós usamos magia na religião, mas a magia vai muito além, ok? Ele faz uma outra distinção também, que o sacerdote, ele vai lidar com a magia dentro dos seus aspectos religiosos, para trabalhar com seu rebanho, com seus fiéis e tudo mesmo, colocando eles nessa mesma irradiação divina. Então, o mago não. O sacerdote usa a magia dentro dos princípios e fundamentos da sua religião. O mago, ele tem uma atuação que não é limitada pela religião. A atuação dele é comum a toda a criação. Isso não quer dizer que o mago tem mais poder que o sacerdote religioso, mas que são coisas diferentes, porque o mais ou menos vai depender do quanto de conhecimento e evolução tanto o mago quanto o sacerdote tem. Mas o sacerdote, magisticamente, ele está limitado aos seus dogmas, aos seus fundamentos. Ele não vai usar magia religiosa trabalhando, evocando fundamentos de outras religiões. Entendem? Então, ele vai usar os seus dogmas, os seus ensinamentos, os seus fundamentos. Tá? Então, não é uma questão de mais ou menos, é questão de limitação pela religião não é melhor, quer dizer, não é melhor, tá? Mas o mago, ele não tem essas limitações religiosas, tá? Uma outra coisa também, gente, quando a gente fala em magia e religião,
Pensem que um sacerdote, ele vai estar sempre amparado pela lei divina, vai atuar dentro da lei divina, seja de qual forma que for, em qual religião for. Ele vai atuar dentro dos limites e para a lei de Deus, de que forma for. Ah, mas aqueles evangélicos fanáticos, desgracento, que prega, que tem que falar tudo, vai tudo para o inferno, aqueles não estão na lei de Deus, não. Aqueles lá, aqueles são tudo um bando de doido. Não, gente, eles não são doidos. Eles têm a sua serventia, tá? E eles têm, é importantíssimo a existência dessas religiões ainda na Terra. E só para vocês, não é que eu defendo, tá, gente? É que tem muito ataque, porque tem muita gente idiota, então a gente fica muito revoltado, a gente tende a atacar essas pessoas com esse perfil religioso. Mas isso é importante, a gente tem que aprender a respeitar. Por quê? Porque somente essas religiões que lavam o cérebro, às vezes, é que conseguem resgatar determinados espíritos. Ou vocês acham que todo mundo entra num terreiro e fala, ai, me toquei pela vibração de Iemanjá? Nem todo mundo é assim, gente. Tem gente que se não for ali, ó, o pastor dando-lhe o testemunho na cabeça, a pessoa não vai. E é assim mesmo. Então, isso é importante, tem que ter, tá? Só que o religioso, ele está sempre ali dentro da lei. Não tem religião que não vá para Deus, não tem religião que não trabalhe com Deus, não tem religião que não seja de Deus. Todas as religiões são de Deus, é da essência da religião, tá? Agora, a magia, ela está trabalhando com princípios naturais e eles não têm o compromisso religioso de atuar para o bem. Dito isso, pode existir mago que atua para o mal? Sim, pode. Os magos negros, os magos... Quando eu falo mago negro, tá, gente? Não é um termo pejorativo, porque nós trabalhamos com negro, com preto velho, com negro velho. Não é isso. É que a magia, né? É o tipo da magia chamada de oposta, né? Ou os magos opostos, sempre foram chamados de magos negros, só para vocês se localizar. Então, esses magos que trabalham a serviço de causas injustas, soberba, cobiça, ambição, inveja, ira, né? Que trabalham com esse tipo de motivação, eles também têm a sua magia, tá? E é uma magia chamada de magia inversa, magia oposta ou magia negra. Só para deixar bem claro, o nome disso é magia inversa, os símbolos usados são chamados de símbolos inversos, mas não é só pegar os símbolos que a gente vai ver aqui e inverter que vira, tá bom? Só para deixar bem claro. Ah, então se eu pegar uma estrela de 6 pontas assim, vai ser magia do bem. Se eu virar ela de ponta cabeça, vai ser magia do mal. Não. Tem símbolos específicos, tá? Existem símbolos dos tronos opostos. Numa outra aula, a gente vai falar sobre trono oposto. O que é um trono oposto? Existe? Claro que existe. A gente vai trabalhar e entender o que eles são. Quando eu falo em trono oposto, tá, gente? Eu não estou falando, por exemplo, de Oxum e Oxumaré, que são polos positivo e negativo de um trono de Deus, das irradiações divinas. O que eu estou falando aqui são de tronos opostos à vibração divina, tá? Que trabalham contrários a todos os fundamentos divinos. Tá? No aspecto, depois eu vou trabalhar com isso, a gente vai falar ainda. Tá? Mas esses tronos e essa magia, ela fica, também tem os seus mistérios vivos que atuam e são evocados, são chamados e atuam aqui no meio terreno. Isso existe muito, foi inclusive esse o motivo um dos motivos pelo qual a Umbanda foi fundada, para combater esse tipo de magia inversa que existia e tinha um domínio muito grande aqui por conta da revolta dos escravos que traziam esse conhecimento magístico da África e na sua condição de escravidão aqui, a revolta, né, dos índios, que também tinham um domínio magístico muito maior, né,
foram se revoltando com toda a situação e aquilo foi saindo do controle. Os católicos não conseguiam combater a magia naquele grau que eles atuavam, tá? Então, a gente tem que trabalhar, né? Tem que saber, tem que ter noção de que existe esses mistérios negativos, gente, são mistérios vivos. Assim como eu tenho um mistério vivo positivo, eu tenho um mistério vivo negativo, que por si ele não tem feição humana, ele é só uma massa de sentimento. Tem alguns livros também, gente, que descrevem esses tronos e descrevem essas vibrações, e não são vibrações que têm forma, as mais densas mesmo, sabe? O trevão mesmo, o negócio feio, elas não têm forma humana, são só massas de sentimentos, elas vibram única e exclusivamente ódio, ou única e exclusivamente medo, raiva, né? São massas de sentimentos, tá? Que simplesmente emanam aquele sentimento. E tem trabalhadores para esses tronos. Então, eu tenho o trono do medo, eu tenho o trono da desilusão, o trono da confusão, que são opostos ao trono do conhecimento. Todo trono que eu tiver uma virtude, eu tenho um oposto, tá? Que também trabalha, que tem todos os seus trabalhadores e as suas hierarquias que trabalham opostamente, tá? Eu estou tentando me lembrar agora, né, qual que era o nome da entidade. Eu não lembro mais agora no livro, mas tem um livro que fala da entidade justamente que trabalhava com a confusão, tá? Então, tudo que era para confundir, tudo confundia, era aquela confusão total, a pessoa não conseguia, os espíritos que iam se comunicar ou tentar trabalhar ali, não conseguiam desenvolver o raciocínio, porque eles liam. Hã? Não era de Xumirim, era um desses livros, eu acho que era um daqueles do Cavaleiro da Estrela da Guia. Depois eu lembro do trecho certinho, mas era uma entidade tão diabólica que ela trabalhava só com a confusão. A confusão ao contrário do quê? Da certeza, da fé. É literalmente o trono oposto ao da fé, no aspecto da certeza, né, da firmeza. E assim por diante, tá? Mas todos esses símbolos que a gente vai trabalhar e que trabalham nesse livro não são vistos, a gente não trabalha com esses signos, com esses símbolos, tá? Embora eles tenham acesso, tem muito símbolo que vocês têm acesso irrestrito aí na internet, tem o livro, né, de magia negra, que é famosíssimo, tem aí para download livre, tá? Só que assim, né, sempre lembrando, a gente vai ver, o que a gente vai ver aqui, a gente vai compreender, foi o que nos foi permitido saber o que aquele símbolo significa e como ele deve ser usado. Agora, esses da magia oposta, quem pega para usar não sabe o que está usando, tá? Porque são fragmentos, isso é muito importante, tá? Porque esses símbolos, eles são reais, só que o significado desses símbolos se perdeu, tá? Antes, numa época que a gente tinha acesso a isso, ele fala uma época pré-diluviana. Uma outra coisa também. Teve dilúvio? Teve dilúvio, tá? Antes do dilúvio, a humanidade, eu vou falar já de onde eu tirei tudo isso, tá, gente? Porque tem um monte de livros, espíritos que viveram nessa época antes do dilúvio e que contam como era a vida antes. E era uma vida extremamente evoluída, com tecnologias, assim, que hoje a gente não consegue imaginar, com naves, não era extraterrestre, éramos nós que tínhamos tecnologia de nave, arma laser, e a alta magia dominava, tá? Os seres. A maioria das pessoas que viviam na Terra dominavam a alta magia. Só que essa alta magia também tinha a alta magia inversa, ou a alta magia negra. Então, o embate era entre os magos da luz e os magos negros. E esses símbolos, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam como usar, o que significava aquele símbolo, eles tinham domínio desta magia inversa. Alguns símbolos remanesceram, ou seja, sobreviveram ao dilúvio,
mas o seu significado acabou sendo diluído, assim como das coisas da magia também positiva. A gente tem frações de magia espalhadas por aí. É muito bacana isso. Ele fala, então, frações de magias que a gente tem tanto do bem quanto do mal, que são restos. A gente tem na Bíblia um monte de magia, a gente tem na Cabala hebraica, a gente tem na Umbanda, a gente tem na maçonaria, que é a coisa mais simbólica que a maçonaria é cheia de símbolos, cheio, tá? Então, a gente vai... Só que o porquê, ou o que é aquele símbolo, acaba ficando muito mais na interpretação pessoal do que na interpretação realmente mágica. Ou seja, o que aquilo significa, o que é aquilo para o trono, que a minha interpretação de pouco importa o que significa aquilo. Eu tenho que saber qual que é a atuação magística daquele símbolo, como fazer, tá? E é isso que em boa parte se perdeu da humanidade e que algumas coisas hoje estão sendo reensinadas ou reveladas. Na verdade, não é revelada de estar mostrando pela primeira vez, mas de estar nos devolvendo. Olha, isso é uma fração do conhecimento que vocês, enquanto humanidade, tiveram e que a gente abraça. Entende? Então, a magia era nosso arroz com feijão. Né? Em algum momento lá atrás, não sei se a gente estava aqui nessa época, não sei se a gente viveu, reencarnou, cheguei depois, não sei, esqueci de tudo, tá? Mas essas magias hoje a gente tem essas oportunidades. Quem gosta de magia, quem é afeto, né, ao assunto, ao trabalho magístico, tem uma oportunidade de a gente ficar menos ignorante mesmo, sabe? Eu vejo essas coisas aqui, lógico, a gente não vai ler um livro desse e vai sair ali, ó, ocus pocus, cavarinha, né? Não vai virar um Harry Potter, mas a gente consegue ficar um pouco mais seguro, tá? Em relação à atuação dos nossos guias, que acho que é o maior objetivo. Ou então de riscar um ponto em casa, uma mandala em casa, simples, que tem uma vibração ali que eu conheço, que eu sei para que serve, tá? E não achar que eu estou evocando, sabe, Deus o que dentro da minha casa, para a gente poder ficar menos idiota mesmo, sabe? É para isso que serve. Então a gente vamos devagarzinho, tá, gente? Eu sei que hoje foi um pouco mais filosófico, mas a partir das fases seguintes aí do livro, as coisas são um pouquinho mais práticas, tá? Tem desenho, tem tudo que vocês gostam aí, vai ter desenho, as cores, vai ter tudo, tá? Eu acho que a gente chega lá. A gente vai devagarinho, vai juntinho, a gente vai, né, o que a gente conseguir aí aprender, né, desse livro, que vale a pena, muito bacana. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, não é nunca, tá, gente? Eu fico muito sem graça, porque eu começo a agradecer, muito obrigado, muito obrigado. A única coisa que eu estou dando aqui é um tempo, que é nada, tá? Nenhum conhecimento, isso aqui é meu, nada é meu, na minha cabeça não cria essas coisas, não. É tudo, então assim, é um livro que eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ler, e eu gosto, eu quero que por mim, eu quero que todo mundo saiba, que todo mundo veja, eu queria que vocês, assim, depois, com calma, assim, mas cada um, qual é a sua visão, o que você leu, o que você achou, o que você lembrou, para a gente ir, sabe, se integrando, assim, para a gente conseguir trocar essas informações, né? Então, esse seria o objetivo aí maior, tá bom? Mas eu agradeço muito que vocês, né, estão aqui se empenhando, isso para mim é importante, ter pessoas dentro da corrente que se preocupam em melhorar. Perfeito ninguém é, nem vai ser. Mas a preocupação em melhorar, ou se esforçar, para mim, talvez, pessoalmente, seja uma das melhores virtudes que a pessoa possa ter. Então, todos vocês que estão aqui, de uma forma ou outra, têm sempre a minha admiração. Então, se precisar de socorro, é assim, a gente vai estar sempre lá. Como vocês fazem por mim. Vários de vocês, Silvia, né?
precisando, tal, o que aconteceu? Sim, sim, tal, tal. Então, assim, é assim que se forma, gente, uma corrente. A gente não vai, talvez, se amar como irmão, tal, ter tudo isso, aquela, é amor, irmão de fé. Eu não, é um pouquinho mais demorado, mas a gente forma as relações assim, sabe? Né? Estando juntos, sofrendo, olhando, às vezes criticando, às vezes brigando, discordando, mas é assim que a gente forma, tá? Então, isso é muito bacana.